bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 18 de junho de 2022, sejam todos bem-vindos, Shabbat Shalom. Meus amigos, hoje segue a pergunta que não quer calar. O que matou misteriosamente 10 mil cabeças de gado no Kansas? Eu ontem dei essa notícia dizendo que 10 mil cabeças de gado haviam simplesmente morrido, de forma misteriosa e repentinamente, claro. Bem, a pergunta não quer calar porque hoje apareceu mais uma versão que provavelmente não convencerá a ninguém. A versão de que foram raios mortais vindos do sol. Eu já falo sobre isso. Antes quero mandar alguns abracitos. Vou mandar uma parte agora e outra no final do vídeo. São muitos abraços hoje. Quero mandar um abraço, em primeiro lugar, para o Antônio Carlos Moraes, que é de Caçador, Santa Catarina. Santa Catarina é o meu estado, sou conterrâneo do Antônio Carlos Moraes. Então está aí um abraço, Antônio, e um abraço, Caçador, Santa Catarina. Quero também mandar um abraço para o Lucas Tessaro. Ele é de Goiânia. Ele pediu, gostaria de pedir um abraço para todos os patriotas de Goiânia. Tem um grupo no WhatsApp no qual compartilho todos os teus vídeos, professor. Muito obrigado, Lucas Tessaro. Deus lhe abençoe. Um grande abraço a você e a todos os patriotas de Goiânia. Quero também mandar um abraço para o Alexandre, meu xará, Alexandre Giacometti, lá de Cerrito, Rio Grande do Sul. Então isso aí, um grande abraço a Cerrito, Rio Grande do Sul. Um abraço ao meu xará Alexandre Giacometti. Também quero mandar um abraço para a Marcinha. Ela é carioca, ela é do Rio de Janeiro, do Botafogo. Sou sua fã, professor Belém, mande um abraço. Sou Márcia Cristina Monteiro, de Botafogo, no Rio de Janeiro. Um grande abraço para o senhor e sua esposa, Lucimar. Um grande abraço para você também, Marcinha, meu e da dona Lucimar. Depois, no fim do vídeo, mais 2 abracitos. Muito bem, então vamos à à pergunta que não quer calar. O jornalista Mike Adams fez uma pesquisa junto a alguns pecuaristas do Kansas para saber o que de fato levou à morte misteriosa de 10 mil cabeças de gado, que deixaram este vale de lágrimas repentinamente. Ele ouviu de vários pecuaristas que a resposta do governo não tinha nada a ver. O governo havia dito que foi uma combinação de alguns fatores, como, por exemplo, calor intenso, muita umidade, pouco ar e falta de água. Em primeiro lugar, os pecuaristas descartaram essa possibilidade porque o calor não teria matado 10 mil cabeças de gado repentinamente, eles morreriam aos poucos. E falta de água, completamente descartado, porque nenhum produtor esquece de dar água ao seu gado, não é mesmo? É como comprar uma Ferrari e esquecer de trocar o óleo de quando em quando. Ninguém faz isso. Claro que não. Outra possibilidade, então, seria envenenamento na água ou na ração. Seria, então, possível considerar aí um atentado contra os produtores do Kansas. Bem, isso não foi verificado. Surge agora a possibilidade de que esse gado tenha morrido por uma ação natural do sol. Quem defende essa teoria é ninguém mais, ninguém menos do que David Dubin, que foi pecuarista, ou melhor, que foi produtor de café na Birmânia. Depois tornou-se um pesquisador, um cientista, por assim dizer. Ele perdeu a sua produção de café acreditando que fora por causa do aquecimento global. Porém, não estava muito convencido. Então passou a pesquisar o que poderia ter levado um grande prejuízo à sua produção de café. Chegou à conclusão, depois de muito tempo, muito estudar, depois de muita pesquisa, de que é o Sol quem influencia no clima da Terra e não a ação humana.
Então, claro, ele passou a defender a ideia de que não existe aquecimento global, e sim uma transformação solar que acontece de quando em quando. E também passou a defender a ideia de que nós estamos indo para o mínimo solar, ou seja, para uma nova era glacial e não para uma era de grande aquecimento. É claro que David Dubin se tornou polêmico em relação a essas mortes misteriosas no Kansas. A sua teoria diz o seguinte, segundo revelou Mike Adams: a magnetosfera da Terra está enfraquecendo, diz Dubin, o que é parte de um processo natural de inversão dos polos magnéticos, que já ocorreu pelo menos uma centena de vezes, segundo Dubin. À medida que a magnosfera enfraquece, diz ele, combinada com o esgotamento da camada de ozônio, as forças naturais podem causar rachaduras ou buracos na blindagem, que normalmente protege a Terra dos raios UVB, os raios ultravioletas emanados do Sol. Esses raios e outras ondas eletromagnéticas de comprimentos de ondas curtas são tão perigosos para a vida na superfície da Terra, segundo Dubin, que são responsabilizadas por eventos de nível de extinção. A morte em massa de gado no Kansas, segundo Dubin, pode ser um sinal de alerta precoce de que a magnetosfera da Terra está falhando, à medida que a reversão magnética se acelera. Se esse processo se acelerar, diz ele, a radiação solar poderá enviar raios da morte sobre a superfície da Terra em momentos e locais aleatórios nos próximos anos. Bem, é claro que essa teoria é um pouco difícil de entender ou acreditar assim de imediato, já que parece-se mais com um filme de ficção científica. Um raio misterioso vindo do Sol acaba penetrando um buraquinho da magnetosfera e pegando coincidentemente 10.000 cabeças de gado. A teoria de Dubin, claro, não pode ser descartada. Até mesmo a NASA admite que existem essas tais rachaduras na magnetosfera. O problema da teoria de Dubin é que ela não esclarece, por exemplo, os misteriosos incêndios em plantas de processamento de alimentos nos Estados Unidos. Já passa de 100 o número de incêndios também misteriosos, somente em fábricas de alimentos e insumos nos Estados Unidos. Pois é. E a teoria também não casa com a propaganda quase que diária hoje contra o consumo de carne vermelha, porque, segundo uma certa elite global, uma cabala negra, a produção de carne exige hoje uma grande concentração de gado que está, de certo modo, contribuindo para o aquecimento global com os seus puns. O gado casualmente solta puns que são tóxicos ao meio ambiente. Então é preciso eliminar esta indústria do pum, por assim dizer, já que o objetivo desta boa gente globalista é salvar o planeta, claro. Então fica um pouco complicado e parece um tanto quanto ficção científica a teoria de Dubin. Mas, como diz o próprio Mike Adams, a própria NASA admite estas fendas na magnetosfera. Diz a NASA que o vento solar se concentra periodicamente na magnetosfera, forçando-a a se reconfigurar. Isso pode criar uma fenda permitindo que a energia entre em nosso porto seguro. Essas fendas abrem e fecham muitas vezes ao dia ou até mesmo várias vezes por hora. A maioria dessas fendas é pequena e de curta duração, outras já são maiores e de maior duração. Com o campo magnético do Sol se concentrando ao redor da Terra, as fendas fazem com que os raios do Sol se tornem mortais, segundo a NASA.
Muito bem, agora vamos falar um pouco mais sério. Não que a morte daquele gado todo não seja sério, mas parece que o tratamento que se está dando ao problema é um tanto quanto engraçado, para dizer o mínimo. Novamente, a mídia internacional, a mídia globalista, especula sobre a saúde de Vladimir Putin. Essa semana, outros veículos de mídia especularam, além da Newsweek, que tinha dado a notícia na semana retrasada de que Putin tinha morrido, outros veículos de mídia voltaram a especular sobre a saúde de Vladimir Putin. Para a infelicidade da grande mídia, Putin apareceu ontem no 25º Fórum Econômico de São Petersburgo, que começou no dia 15 e termina hoje, sábado. Ele apareceu numa videoconferência e fez um longo discurso que vale a pena ser lido pelo menos um trecho. Ele disse, entre outras coisas, que os Estados Unidos, ao se declararem vencedores da Guerra Fria, passaram a se considerar mensageiro de Deus na Terra. Porém, um mensageiro que não tem obrigações, apenas interesses. E esses interesses são, segundo Putin, proclamados como sagrados. E aí está toda a agenda ideológica da ONU, a Agenda 2030 da ONU para os íntimos. Ele não falou especificamente nisso, mas é o que se depreende da sua fala. Segundo Putin, Washington parece desconhecer o fato de que nas últimas décadas novos centros poderosos vêm se formando e ganhando terreno com seus próprios sistemas políticos e instituições públicas, além de modelos de crescimento econômico. E, diz ele, esses novos grupos, têm direito à sua proteção para garantir suas respectivas soberanias nacionais. O que eu falava ontem, Putin abriu esse precedente do ressurgimento do Estado-nação na luta contra a ideologia do mundo sem fronteiras, a ideologia globalista. Em seu discurso, o presidente russo afirmou que a era da ordem mundial unipolar terminou, apesar de todas as tentativas de preservá-la por qualquer meio. Ele enfatizou também que a diversidade de civilizações no planeta e a riqueza de culturas são difíceis de combinar com padrões, sejam políticos, econômicos ou outros. Os padrões os padrões, diz ele, não funcionam aqui, não trabalham aqui. Padrões grosseiros, sem alternativas, impostos de um único centro, isto não funciona aqui. Ele estava se referindo à Rússia, claro. Ele ressaltou também que é errado acreditar que o tempo de mudanças turbulentas passará e tudo voltará ao normal e será como antes. Isso não acontecerá, enfatizou Putin. Por exemplo, disse ele, eles acreditam que o domínio do Ocidente na política e economia global é uma magnitude imutável e eterna. Nada é eterno. Ele disse, palavras dele, ele disse também que o Ocidente tem ambições e ilusões geopolíticas ultrapassadas. Lá pelas tantas, ele disse que a economia das entidades imaginárias serão substituídas pela economia dos valores e ativos reais. Ele está se referindo à relação entre rublo e dólar ou euro, que não são lastreados pelo ouro, nem por commodities, nem por ativos como gás e petróleo. São lastreadas por uma ilusão de uma economia forte, que já pode não ser o caso neste momento, ao passo que a sua moeda hoje é lastreada, sim, por ativos reais, como petróleo, como gás,
como ouro, como madeira, por exemplo, como minérios, por exemplo, e assim por diante. Ou seja, ele está dizendo, vocês aí no Ocidente estão trabalhando com uma moeda ilusória, enquanto a nossa é real. E é claro que o real haverá de superar o ilusório em algum momento. Bem, a fala de Putin é longa, mas para nosso propósito isso já basta. Eu afirmei ontem aqui nesse canal que Putin estava demolindo o globalismo usando as sanções sofridas pela Rússia contra o próprio Ocidente, que impôs as tais sanções. Eu lembrei também de que tudo o que o Ocidente fez para colocar a Rússia como um pária entre as nações só o prejudicou, principalmente no âmbito econômico. E, de fato, Vladimir Putin parece estar bastante antenado em relação a isso. Todas as sanções, só o que prejudicaram foi a economia ocidental, principalmente a europeia, que logo mais entrará no frio, no inverno, e não terá gás e petróleo da Rússia. Bem, por falar nisso, quem corrobora tudo isso hoje é o polêmico Martin Armstrong. Ele disse hoje na sua coluna no Armstrong Economics o seguinte: o presidente do Fed, Jerome Powell, ficou notavelmente frustrado quando pressionado sobre o papel do Fed na inflação esta semana. Durante sua sessão de perguntas e respostas na quarta-feira, Powell afirmou claramente que o Fed, sozinho, não pode combater a inflação. É muito mais complexo do que simplesmente aumentar taxas e esperar o melhor. O que fez o Fed? Aumentou as taxas de juros esperando que a inflação diminua, por exemplo. Mas isso, diz Armstrong, não vai reverter o processo. O Fed não pode aumentar a oferta para atender a demanda, segundo Powell. Bem, e aqui precisamos perguntar o seguinte: existe um problema entre demanda e oferta? Parece que sim, não é mesmo? O Ocidente não está suprindo a demanda por consumo. E isso é um problema que o Fed não pode resolver aumentando as taxas de juros. Os preços continuarão subindo porque não há o produto. Quanto maior a demanda, quanto maior a oferta, menor o preço, evidentemente. Agora, quando a demanda é muito e não tem produto, é claro que o produto encarece. E isso taxa de juros não resolve, não é mesmo? Pois é. Diz também o artigo de Armstrong: o Fed não tem voz sobre portos entupidos e fábricas fechadas. Mas isso está acontecendo nos Estados Unidos? Sim, está. Os Estados Unidos estão com os portos abarrotados, produtos estragando nos principais portos do país, e não há transporte suficiente, não há uma rede suficiente de distribuição desses produtos que estão estacionados nos portos, porque tudo isso foi quebrado com a política implantada pelo governo Biden em relação à pandemia, lembram? Fica em casa, caminhoneiro não saia, etc. e tal. Bem, os portos estão entupidos e, por outro lado, as fábricas norte-americanas fechadas. Interessante, não? A taxa de juros aumentar ou diminuir não resolverá esse problema, claro que não. O Fed também não pode reverter as políticas de Biden que tornaram os Estados Unidos dependentes de energia. Opa! Estados Unidos dependentes de energia? Como assim? Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de petróleo, carvão e gás natural do mundo. Os Estados Unidos é possível que tenham muito mais petróleo do que toda a Arábia Saudita, do que Emirados Árabes Unidos, enfim, mais petróleo do que o Oriente Médio e a Venezuela juntos. Só que tudo isso está fechado, lacradinho, porque a política de Biden é também cessar não só a carne vermelha, mas o consumo
dos hidrocarbonetos, por exemplo, para a rodagem, para carros, para automóveis, caminhões, aviões, etc. Eles querem mudar toda a matriz energética numa tacada só. Só que isso não funcionou, não funciona. Quando falta o petróleo, falta tudo fecha, tudo para, não é mesmo? Então, os Estados Unidos, com a sua política para salvar o planeta, acabaram destruindo também a sua matriz energética. Hoje, Biden é o sujeito que tem que dar tapinha nas costas do ditador Nicolás Maduro para receber uns galões de gasolina. Perceberam? Pois é. Isso taxa de juro não resolve. O Fed também não pode parar as sanções contra países que detêm suprimentos essenciais. Espera um pouquinho, os Estados Unidos sancionaram países que detêm suprimentos essenciais? Eles fizeram isso com a Rússia. Olha, a Rússia tem madeira que a gente precisa, a Rússia tem trigo que a gente precisa, a Rússia tem gás que a gente precisa, a Rússia tem petróleo que a gente precisa, então vamos fazer uma boa política de vizinhança com a Rússia, certo? Certo. O que faremos? Vamos sancioná-la. Pois é. Parece piada, não é mesmo? Parece, mas não é. Como entidade independente, termina Armstrong dizendo, o Fed não tem controle sobre tarifas ou relações diplomáticas. Em relação ao comércio, ele está se referindo. O Fed, notoriamente, não pode combater os gastos excessivos do governo, nem a política desastrosa do governo. Resumo da ópera. O problema que está acontecendo no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, não tem nada a ver com política monetária. É o problema do pântano. O pântano é que é o problema. O pântano hoje representado por Biden, mas bem sabemos, Biden é só o ator imediato. Aqueles que realmente estão dando as cartas não aparecem. Esses é que são o problema dos Estados Unidos e de todo o Ocidente. Eles foram com muita sede ao pote. Depois que derrubaram Donald Trump, acharam que o último obstáculo para implantar o governo mundial, a nova ordem, um mundo sem fronteiras, era a Rússia de Vladimir Putin. A OTAN aproximou-se da Rússia sucessivamente, com muita calma desde o final dos anos 90, acreditando sempre que Putin ou qualquer líder russo não teria coragem de enfrentar a OTAN invadindo a Ucrânia, por exemplo, que não fazia parte da OTAN, mas representaria um grande risco, já que está no leste europeu, com um pé na Europa e outro no Oriente. A ideia dos globalistas era fatiar a Rússia, eu venho dizendo isso já há vários vídeos. Uma vez que derrubaram Donald Trump, o obstáculo final chamava-se Vladimir Putin. Então pressionaram tanto Putin a ponto de enfraquecê-lo internamente. Aliás, criaram inclusive a figura de Navalny, um opositor de Putin, pró-ocidental, pensando que Navalny arrastaria multidões e causaria um desgaste ainda maior na imagem de Putin. Só que esqueceram-se que Putin não tinha medo nem pudores em entrar na Ucrânia, porque já havia feito a tentativa, em 2014, em relação à Crimeia, muito bem sucedida. Ele usou todas as sanções daquele ano para construir o projeto da moeda forte que veio a ser implantado este ano. Putin teve a coragem suficiente de entrar na Ucrânia e ficar lá de boa, esperando todas as reações em forma de sanções econômicas para estabelecer definitivamente uma alternativa à nova ordem mundial, e foi o que aconteceu. E isso pegou os globalistas despreparados ou desprevenidos. Eles não contavam que Vladimir Putin, primeiro, encararia a parada entrando na Ucrânia e depois atrelaria as suas commodities, os seus ativos, à própria moeda, coisa que ninguém jamais fez.
porque o risco era enorme, uma vez desatrelando-se da comunidade internacional, do SWIFT e do dólar, não podendo gastar os seus dólares, poderia simplesmente quebrar, ruir, vir abaixo. Só que Putin tinha canais de comunicação muito importantes, estabelecidos desde o começo dos anos 2000, com o Oriente Médio, com a Índia, com a China, com a África e também com o Brasil. Aliás, não foi à toa que Bolsonaro foi à Rússia, porque precisava e ainda precisa dos insumos da Rússia para o agronegócio. A Rússia já estava plantada na geopolítica muito mais do que supunham a vã filosofia dos globalistas. E aí está. Os globalistas apostaram tudo numa rápida demolição da última reserva, do último bastião do nacionalismo. E até o momento estão se dando muito mal. E quem pagará esta conta, a conta desta aventura tresloucada para a finalização da Torre de Babel? Americanos e europeus, mas também australianos e canadenses. Podem apostar. Bem, para terminar, então, mais 2 abracitos. Um grande abraço ao meu querido amigo Orsi Luiz Schaefer, de Porto Velho. E um abraço também para a Rosângela Silva dos Santos, de Aracaju. Grande abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.